Olá, família Monte Carmelo. Está começando agora mais um Acontece na IMC. Então fique ligado nos nossos avisos da semana e bora lá! Semana que vem teremos um culto muito especial, a celebração da Santa Ceia. A primeira sessão é às 10 da manhã e a segunda às 19 horas da noite. Então aumente a sua expectativa e bora! Você costuma ouvir podcasts durante a sua semana? Você sabia que as ministrações da Igreja Monte Carmelo agora estão disponíveis no formato podcast? É isso mesmo, você pode ouvir as nossas mensagens de fé, esperança e amor direto do seu celular, tablet ou computador, a qualquer hora e em qualquer lugar. Para isso, basta acessar a sua plataforma de áudio preferida, sendo Google Podcasts, Spotify ou Deezer, e buscar por Igreja Monte Carmelo. Depois disso é só seguir o nosso canal e se inscrever para receber as notificações de novos episódios. Não deixe de aproveitar essa oportunidade de se alimentar da Palavra de Deus e de crescer na sua fé, agora também em podcast. Acesse agora mesmo, já se inscreva, já favorite e ouça ao longo da sua semana. Se você ainda não segue a gente nas nossas redes sociais, você também pode seguir. É @MonteCarmeloSP. Você também pode gravar um vídeo ou tirar uma foto e marcar a gente no nosso Instagram. E esses foram nossos avisos da semana. Igreja Monte Carmelo, restaurar, edificar e adorar. Comigo, abra a sua Bíblia, a sua bússola, a sua palavra que norteia aí o seu caminhar. Amém? Você que não trouxe pode acompanhar aqui, mas traga sua Bíblia para a igreja, o seu manual, para que você possa ali saber manusear a palavra de Deus, saber ler, procurar. Isso é muito importante. A tecnologia vem para agregar e não para roubar valores que nós construímos aí ao longo da nossa jornada. Amém? Então nós vamos ler o livro de Atos, capítulo 9, verso 32. Diz assim: Pedro viajava por toda parte e foi visitar o povo santo que vivia na cidade de Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que permanecia na cama havia 8 anos. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levanta-se e arrume a sua maca. E no mesmo instante ele se... E todos os moradores de Lida e de Sarona viram Enéas e se converteram ao Senhor. Espírito Santo, esta é a tua palavra, que tu possas trazer renovação no nosso coração, abrindo o nosso entendimento. Tanto aquele que fala quanto os que ouvem necessitam de um direcionamento, de uma palavra que vem nortear o nosso dia, o nosso caminhar. Não é apenas uma palavra, mas é uma orientação espiritual que tu tens sobre nós. Por isso nós sabemos que o teu compromisso não é com a performance do pregador, mas é com o comprometimento da tua palavra. Porque é ela que gera vida, é ela que produz frutos em nós. Por isso tira toda a dispersão do nosso meio. Eu queria te convidar a fazer essa oração. Espírito Santo, tira toda dispersão da minha mente. Eu vim aqui para receber a tua palavra. E eu sairei daqui com a tua palavra estabelecida no meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Que você possa se assentar, meu irmão, em nome de Jesus. Queridos, eu já tive a oportunidade de ministrar essa palavra um tempo atrás. E hoje o Espírito Santo trouxe no meu coração para que nós pudéssemos aqui fazer uma renovação espiritual, que Ele pudesse renovar no nosso coração alguns princípios que são importantes para nós, para a nossa trajetória aí cristã. Nós sabemos que o livro de Atos é um livro contagiante, é um livro que vai falar sobre a igreja primitiva, vai falar sobre quando os discípulos tomam posse do seu chamado, entendem aquilo que Jesus deu a eles como legado, e eles começam então ali
depois que eles recebem o Espírito Santo, são batizados, são cheios do Espírito Santo, eles começam a propagar a palavra de Deus, o evangelho de Cristo ali a todas as cidades, as circunvizinhanças. O livro de Atos é um cumprimento então da promessa de Deus, quando ele chama os discípulos e ele diz que eles seriam ali propagadores do reino de Deus, que eles estabeleceriam a palavra por todo o reino, Judéia, Samaria. Então agora começa a se cumprir através do livro de Atos. No capítulo 31 do mesmo texto que nós acabamos de ler, diz que as boas novas, o evangelho estava chegando por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, e as regiões, elas iam se fortalecendo na medida em que as pessoas andavam no temor do Senhor. Na medida em que as pessoas elas temiam ao Senhor, a igreja ia se fortalecendo. E o texto diz que o Espírito Santo encorajava os santos, a igreja. Então, na medida que a igreja dependia de Deus, temia a Deus, o evangelho, a igreja ia se expandindo, ia crescendo por toda a região. Nesse contexto que nós lemos, Paulo aqui já havia tido seu encontro com Cristo na estrada de Damasco. Ele estava então nas suas primeiras pregações, aprendendo, falando. Paulo também estava nas suas primeiras perseguições, as suas primeiras ameaças. Aqui também nesse contexto, todos os discípulos estavam focados nessa missão de expansão do reino. Pedro estava a todo vapor. Pedro compreendeu que a missão dele agora era ser pescador de homens, e ele estava ali alinhado, aplumado com o propósito de Deus, cheio do Espírito Santo, e ele estava viajando pelas cidades para poder falar do evangelho, do amor de Cristo, da obra da cruz do Calvário, ali naquelas regiões. Muito bem. Quando nós chegamos no texto base que nós acabamos de ler, nós vemos que Pedro ele vai visitar um povo santo que estava ali numa cidade chamada Lida. E ali ele encontra um homem chamado Enéas. E o texto diz que esse homem ele era paralítico há 8 anos. Quando Pedro vê aquele homem naquela situação, o texto diz que Pedro diz àquele homem: Enéas, Jesus Cristo cura você. E no mesmo instante que Pedro diz isso, a Bíblia diz que ele se levanta daquela maca, começa ali a andar, e os moradores de Lida e Sarona, que era uma cidade vizinha, eles veem Enéas curado. O texto diz que aquela cidade, ela se converte ao Senhor, ela se rende ao Senhor. Nós podemos então aqui, irmãos, dentro do texto, entender que aquele homem, Enéas, que era paralítico, ele fazia parte do povo santo que Pedro foi visitar. E por que eu posso aqui interpretar dessa maneira? No versículo 32 desse mesmo capítulo, diz que Pedro foi visitar os santos que estavam em Lida, e ali encontrou um paralítico. Então esse paralítico estava ali no meio dos santos. Um outro versículo que me faz crer que ele também fazia parte do povo santo, era que no verso 35 diz que quando todos viram Enéas, eles se converteram. Mas não faz menção da conversão de Enéas. Então eu posso trazer aqui para o meu texto que Enéas era um cristão, que Enéas fazia parte daquele povo. Então isso me faz entender que Enéas ele era um cristão, porém ele era doente. Porém ele tinha uma deficiência, uma dificuldade, uma limitação. E essa dificuldade na vida de Enéas o impossibilitava de andar, se locomover, de sair daquele local, de sair daquelas circunstâncias. Então o Espírito Santo ministrava ao meu coração que tem muita gente que faz parte do povo santo, da igreja escolhida do Senhor. Muitos homens e mulheres valentes que conhecem a palavra de Deus, que conhecem aquilo que Deus fez e tem feito e fará no nosso meio, mas que estão estagnados numa situação. Não conseguem sair do lugar aonde está gerando uma paralisia
Pessoas que não conseguem crescer, pessoas que não conseguem prosperar, pessoas que não conseguem dar um passo de fé, de vitória, pessoas que entram anos e saem anos e continuam na mesma vida, do mesmo jeito, na mesma paralisia. Pessoas que vêm, entram e saem do culto do Senhor, da igreja, e as atitudes continuam a mesma. A Bíblia diz que esse homem, ele tinha essa dificuldade, ele tinha essa deficiência. E essa dificuldade o impedia de viver coisas novas, o impedia de caminhar. É por isso que o tema desta noite é um novo caminhar. Deus tem um novo caminhar para você. E quando eu digo isso sobre a sua vida, é que Ele tem coisas para você viver que você ainda não viveu. Experiências sobrenaturais, testemunhos de vitória, milagres se dando na sua vida, na sua casa, na sua família. Deus tem coisas maiores para nós, irmãos. Estamos no ano de milagres. E se você ainda não viu milagre, eu quero te desafiar nesta noite a dizer: este ano eu verei um milagre acontecer na minha vida. Deus deseja que nós sejamos mais ousados, que nós ousemos pedir ao Senhor coisas que ninguém pediu, que não viveu. É o que Deus tem preparado para cada um de nós. Você crê nisso? Diga um amém. Queridos, a palavra de Deus nessa noite quer te encorajar. Porque talvez você olhe e fale assim: Jennifer, eu me vejo como esse homem. Existem áreas da minha vida que eu estou estagnado. Existem momentos que eu estou paralisado. Não consigo sair dessa situação de miséria, essa situação muitas vezes de doença, essa situação de mesmice espiritual. Eu não consigo sair, eu estou há anos vivendo essa situação. Talvez você se identifique como este homem, e eu quero trazer nesta noite uma palavra para encorajar a sua vida, para te tirar desse lugar. E não é porque eu estou dizendo, não, é porque a palavra de Deus tem autoridade para nos tirar desse lugar. Irmãos, eu creio tanto na palavra de Deus que ela é poderosa, ela é suficiente, ela é imutável, ela é eficaz. Não é uma palavrinha, não. É uma palavra que vem nos trazendo vida, ânimo e encorajamento. Então eu quero te perguntar nesta noite: o que você precisa fazer para sair desta paralisia? O que é necessário? Feche os seus olhos nesse momento. Espírito Santo, existem áreas da nossa vida que nós muitas vezes não conseguimos entender ou enxergar. Estamos paralisados. E eu te peço nesta noite, abra os olhos espirituais dos meus irmãos, para que eles possam entender e serem desafiados a sair dessa situação, deste lugar. Revela, Espírito Santo, tens total liberdade neste lugar. Fala conosco, ministra no nosso espírito, em nome de Jesus. Amém. Queridos, primeiro passo para que a gente possa sair dessa situação de paralisia, e eu vou trazer a paralisia aqui espiritual e alguns outros fatos que o Espírito Santo colocou no meu coração. Primeiro passo, nós precisamos ter a percepção. Olha que interessante. Enéas, ele não nasceu paralítico. O texto afirma que há 8 anos ele estava paralítico. Diferente de outros textos que nós lemos. Por exemplo, o paralítico de Formosa, de Atos 3:2, diz que ele era paralítico desde nascença. Tem um outro paralítico descrito na cidade de Listra, em Atos 14:8, que também diz que ele era paralítico de nascença. Mas Enéas não. Enéas não nasceu paralítico. Ele ficou paralítico e ele estava paralítico por 8 anos. E a pergunta que eu te faço nessa noite é: em que momento você se viu paralítico, paralisado em alguma situação? Porque às vezes as pessoas estão paralisadas
em situações e circunstâncias e elas não percebem. Elas não conseguem perceber que elas estão estagnadas, que elas estão paralisadas numa circunstância. E sabe por quê? Porque elas se acomodaram. E pasmem vocês, muitos se acomodam diante do problema ou da circunstância. Porque na verdade, meus irmãos, a maca, ela pode ser até desconfortável no começo, mas depois o corpo se acostuma. O corpo pega o molde da maca. Porque quando o problema vem, naquele momento, a gente até se espanta. Ou a gente fala, meu Deus, o que está acontecendo? Mas quando a gente não vê as coisas se resolvendo, as circunstâncias indo para o eixo, para o lugar, a gente se conforma. Quantas pessoas nós olhamos e dizemos, meu Deus, como essa pessoa pode se conformar a viver desta forma? Como essa família pode se conformar a viver desse jeito? Meu Deus, como esse casamento pode viver dessa maneira? As pessoas se conformaram, se acomodaram e se aconchegaram no problema, na circunstância. E quando nós nos acostumamos, irmãos, não, pastora, é assim. Eu tenho esse problema e há anos, é assim mesmo, irmãos, não é assim mesmo. Não se conforme. A palavra de Deus te dá subsídio para você ser mais que vencedor, para você sair desse lugar de passividade. Não se conforme. Deus tem uma vida abundante para mim e para você, uma vida plena. Ele disse que nos daria o melhor desta terra. E não é para nós encher o nosso coração de soberba, não. É para que a nossa vida manifeste a glória de Deus. É por isso que você precisa... Porque a sua vida precisa exalar a glória de Deus. Não vai mudar. Não tem jeito. Tem jeito sim, irmãos. Com Jesus tem jeito. As coisas mudam. Eu sou fruto de um milagre, irmãos. Irmãos, quem me conhece, talvez você não conheça a minha história. Eu não vou aqui dizer que é uma longa história. Mas as pessoas diziam que eu tinha tudo para dar errado. Eu tinha uma família desestruturada. Eu tinha um pai alcoólatra. Tinha tudo para dar errado. Não tinha sonhos, não tinha nada, irmãos, nada. Mas o Senhor olhou para a minha vida e Ele viu em mim algo que nem eu mesmo via. É esse o Deus que nós servimos. Ele olha para você e Ele enxerga um homem valente, um homem vitorioso, uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher que vai interceder pela tua casa, que vai dizer, eu vou abrir caminhos para os meus filhos, para o meu marido, para o legado que Deus tem em mim. Não se conforme. Você é filho. Tu já viu um filho do rei mendigar? Tu já viu um filho do soberano andar de qualquer jeito? E por que nós andamos? Porque nos conformamos. Porque o molde da cama já está em nós. E eu me pergunto, irmãos, você já parou para pensar o porquê que Jesus olhou para o cego de Jericó à beira do caminho e ele disse, o que queres que eu te faça? Por muito tempo eu li esse versículo e disse, Jesus, se para mim, sou ser humano limitado, estou lendo depois de tantos milhões de anos, 1000 anos a palavra, e eu sei que esse homem queria ver, não é verdade? Mas por que Jesus perguntou para ele, o que queres que eu te faça? Jesus sabia o que ele precisava, mas será que ele sabia o que ele queria? Porque ser curado da cegueira impactaria a vida dele. Por quê? Porque ele ia ter que parar de mendigar, irmão. Porque ele ia ter que parar de esmolar. Porque ele estava esmolando porque era coitadinho, ceguinho e ficava pedindo esmola. Mas a partir do momento que Jesus cura ele tem que se levantar. Ele tem que trabalhar. E aí o Senhor coloca no meu coração isso. Jesus sabia, mas ele sabia o que realmente ele queria, porque a cura impactaria numa ação. E muitas pessoas sabem que precisam tomar decisões, atitudes, mas dizem assim, eu nem vou mexer nessa caixinha. E aí nós queremos viver milagres,
Nós queremos viver aquilo que Deus tem para nós, mas nós realmente estamos comprometidos com o Senhor, de dele nos curar e nós irmos para um posicionamento? Porque se Jesus te cura da depressão, você precisa testemunhar sobre isso. Porque se Jesus te prospera na sua área financeira, você tem que abençoar. E às vezes, irmãos, nós temos dificuldade. Será que realmente você deseja ser curado? Sair deste lugar? Sair dessa situação? Eu não sei porquê, mas essa tarde o Espírito Santo ministrava no meu coração. E tem pessoas que há anos o Espírito Santo está dizendo: olha, reveja isso. Reveja essa área da sua vida. E às vezes você está dizendo assim: eu nem vou mexer. Porque eu sei que se eu mexer e ir para algum posicionamento, eu sei o impacto que isso vai gerar à minha volta. Deixa eu te dizer, Deus chama valentes. E você é um valente do Senhor. Se o Senhor está te dando a direção, irmão, faça. Cumpra. Resolva. Deixa o Senhor entrar na sua casa, na sua vida, na sua família, no seu casamento. Deixa o Senhor entrar na sua área financeira. Deixa o Senhor entrar na sua área profissional. Há muito tempo você está dando jeitinho. Peça para Ele: Senhor, restaura a minha área profissional, a minha vida espiritual. Eu não quero mais viver à beira do caminho. Eu quero viver a plenitude que o Senhor tem para a minha vida e para a minha história. Deus está te chamando para um novo caminhar. Diga isso para o seu irmão: Deus está te chamando para um novo caminhar. O segundo processo para sair dessa situação é nós entendermos e crermos que nós somos o que a palavra diz que somos. Você pode dizer isso comigo? Eu sou o que a palavra diz que sou. Irmãos, nós precisamos tomar posse disso. Olha que interessante. A tradução do nome Enéas significava o glorioso, o louvado. No entanto, nós sabemos que na época bíblica, os deficientes, os doentes, eles não eram tratados nem com glória e nem com louvor. Os deficientes ficavam excluídos da sociedade e eles viviam numa situação humilhante de dependência de pessoas. Eles viviam humilhados. E isso por duas grandes circunstâncias. Primeiro, porque as pessoas olhavam para a deficiência e para a doença e relacionavam aquilo como uma maldição. Ou seja, esse homem deve ter pecado, ele deve ter cometido algo, por isso que ele está desse jeito. E se não foi ele, foi a família dele. Ele é um amaldiçoado. Então as pessoas olhavam para o deficiente com esse olhar de julgamento, que ele era um amaldiçoado. O segundo ponto é que os deficientes, eles tinham ali, o destino deles era um mendigar. Era ser pedintes. Eram viver nas estradas, empoeiradas, nas ruas, pedindo ali moedas, esmolas, para poder sobreviver. Então, se a gente parar um pouco para pensar, nós vamos ver que o nome de Enéas não era compatível com a realidade dele. E nós sabemos que na época bíblica, os nomes tinham significados, eram relevantes. Se o nome desse homem significava o glorioso, o louvado, mas a situação dele era de extrema miséria. Como pode um nome estar tão distorcido da realidade? Irmãos, a paralisia espiritual faz isso. A paralisia faz com que a gente perca a nossa identidade de cristão. Que a gente viva totalmente fora ou ao contrário do que a palavra de Deus desenhou para cada um de nós. Existem tantas promessas que Deus fez a nós e tantas promessas que nós já vivemos e que nós vamos viver. Mas muitas vezes nós olhamos para a nossa condição atual e nós dizemos: eu não sou o que a palavra diz que eu sou. Eu olho para mim muitas vezes e vejo uma pessoa triste, uma pessoa fracassada, uma pessoa derrotada. Parece
que a sua situação não é compatível com o que a palavra diz ao seu respeito. Mas eu quero te dizer que fracassado, que derrotado é o Satanás. Você é amado do Senhor, você é bendito, você é valente, você é homem forte, mulher forte do Senhor. Você vai viver o que a palavra diz que você vai viver. Não aceite o diabo lançar dardos na sua mente. Existe uma batalha espiritual e o diabo quer que a gente não viva o que a palavra diz que nós vamos viver. Queridos, o texto diz que Pedro, ele olha para aquele homem e diz: Enéas, Jesus Cristo cura você. E por que Pedro diz o nome dele? Nós bem sabemos que muitos milagres da Bíblia, os nomes não são relatados. Quem era a mulher do fluxo de sangue? Qual era o nome da samaritana? Qual era o nome do cego de Jericó? Milagres, tem muitos na Bíblia que não relatam o nome da pessoa, mas Pedro faz questão, e pela entonação da descrita do texto, ele diz: Enéas, Jesus Cristo cura você. E por que ele trouxe o nome de Enéas? Porque Deus estava restaurando a identidade dele. Deus estava dizendo: o seu nome será compatível à sua história. Aleluia, aleluia. Você pode louvar ao Senhor, você pode aplaudir ao Senhor. O seu nome será compatível à história que eu tenho para você. Aleluia, glória a Deus. Irmão, sabe por quê? Porque quando ele recebe a cura, olha que interessante, ele sai da casa, e quando ele sai andando, a cidade olha para aquele homem. E eu imagino aquela cidade olhando para ele, glorificando, louvando, exaltando o nome do Senhor. E a cidade começa a se converter, irmão. Conversão é mudança de rota. A cidade começa a falar: eu quero esse Jesus. Eu vi o que ele fez na vida de Enéas. Agora Enéas é louvado. Agora o nome do Senhor é glorificado na vida de Enéas. Agora o Senhor restaura a identidade daquele homem. Deus está restaurando a sua identidade nessa noite. Você não é bastardo, você é filho e filha do Senhor. Você não é derrotado, você é valente, vitorioso. O homem, a mulher que o Senhor chamou. A Bíblia diz que nós somos o povo santo, a nação escolhida, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Você não é qualquer um, você é filho amado, bendito do Senhor. Toma posse. Toma posse, irmão, no seu coração. Diga isso para sua mente ouvir: eu sou filho de Deus. Aleluia. Queridos, o terceiro passo é o processo da cura. Porque o texto diz, no versículo 34, que quando Pedro declara aquela palavra sobre aquele homem, no mesmo instante ele se levantou. É o que o texto diz. E eu posso aqui pensar com os meus irmãos: qual será o esforço que esse homem teve que fazer para se levantar? Porque ele estava 8 anos deitado numa maca. E quando Pedro diz a ele: levante-se, Jesus Cristo cura você, aquele homem teve que fazer um esforço para se levantar. O texto não diz, mas eu vou aqui conjecturar. Eu imagino aquele homem deitado, e agora há uma palavra de fé, há alguém de autoridade liberando uma palavra sobre a vida daquele homem. E agora ele tem que se levantar, ele precisa se esforçar, irmãos. O texto não diz que ninguém ajudou ele. Ele precisa então fincar os seus cotovelos sobre a maca e fazer um impacto, porque agora ele precisa levantar. Ele precisa dar o comando na mente, dizendo: eu vou levantar, porque eu recebi uma palavra que vem do trono do Senhor. Deixa eu te dizer, dê o comando para sua mente. Ela está querendo distorcer os princípios, os valores, o propósito, a palavra. Diga para sua mente: eu sou mais que vencedor. Eu vou me levantar, eu vou me sair dessa situação, eu vou prosperar, a minha família vai dar certo, eu vou viver o melhor de Deus. Irmãos, para se levantar exige esforço. E ele precisava dizer para a mente: eu vou me levantar.
Eu gosto muito de um versículo que diz de Provérbios 23:7, que diz: assim como você pensa na sua alma, assim você é. É por isso que o diabo tem trabalhado muito nas mentes, porque ele quer roubar os princípios e os valores espirituais sobre nós. Irmão, não aceite na sua vida. Se levanta nesta noite, Deus está falando com você. Se levanta e não aceita as palavras que vêm sobre a sua vida, dardos que o diabo lança sobre você. Ei, a depressão pode ser o mal do século, mas Jesus é o Jesus que cura a depressão. Ele cura a síndrome do pânico, Ele cura a ansiedade, Ele cura a insônia. Ele é poderoso. É o Deus que nós servimos. Quando nós nos conformamos com a situação, irmãos, olha só a gravidade de você se conformar. Quando você se conforma com o problema, é como você estivesse limitando o poder de Deus. É como se você dissesse: Deus não tem poder para atuar nesse problema. Não limite o poder de Deus sobre a sua vida. Deixa o Senhor libertar a tua mente que está escravizada da mente, às vezes, que está dizendo que você não vai dar certo. Você já deu certo. Segundo processo de cura, porque a Bíblia diz que ele levantou imediatamente. Então eu posso imaginar que quando ele finca o cotovelo, ele se esforça para levantar. Ele deve ter ficado, irmãos, sentado sobre a maca. Eu imagino aquele homem agora sentado. E eu imagino que nesse momento que esse homem está sentado na maca, talvez ele olhasse para os seus pés e para as suas pernas. Eu não sei se você já conheceu alguém que ficou muito tempo acamado ou foi visitar em hospitais. A pessoa vai perdendo o músculo, vai perdendo, atrofiando os ossos, a perna. Vai ficando aquela perninha sequinha. Talvez aquele homem ele não tivesse tido a percepção de como estava o estado do seu corpo. Então eu imagino nesse momento, conjecturo com os meus irmãos, que quando ele senta na maca para dar o próximo passo no processo, ele talvez olhasse para os seus pés. E ele visse nos seus pés a dificuldade e nas suas pernas. Mas a mente dele já tinha sido curada. É essa a diferença. Por isso que a sua mente precisa ser curada. Porque a mente dele já deu o comando: você vai levantar. Mas agora, para fincar os pés no chão e se estabelecer, ele precisava de fé. Porque, irmão, sem fé, aquele homem, ele olharia para a condição dos pés. Mas com a fé, ele olhou o tanto, a jornada que ele tinha a caminhar. Quando você olha para você, para a sua circunstância, inevitavelmente, na maioria das vezes, você é abalado. Mas quando você olha para a palavra de Deus e o que a Bíblia diz ao seu respeito, isso te dá força para você caminhar. Porque é essa palavra que gera vida nos nossos corações. É essa palavra que gera fé em nós. Então aquele homem, se ele ficasse preso nos pés, ele estava preso nas suas limitações, mas ele recebeu uma palavra. E esta palavra fez esse homem pôr os pés. E agora esse homem levanta. E eu imagino, irmãos, esse homem em pé. 9 anos deitado. Agora ele está em pé. Só que o terceiro processo era ele andar. Então eu imagino esse homem colocando o primeiro passo, o segundo, o terceiro. E agora esse homem está andando. Ele está andando. Ele está andando. Irmãos, o Senhor quer te fazer andar. Nessas áreas que você se sente estagnado, parado, preso. Nessa circunstância, nessa maca que você se encontra. O Espírito de Deus pega nas suas mãos nessa noite. E Ele te faz andar. E Ele te faz andar. E você vai dar o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, o quarto passo. E quando você sair para fora, quando você sair desse lugar, as pessoas vão olhar e vão dizer: glória a Deus, esse homem, essa mulher é um testemunho de vida para mim. Glória a Deus, você precisa andar. Deus não te quer parado, estagnado. Ele te fez para estar em movimento.
Basta ficar nesse mundinho, nessa vidinha. Oh céus, oh vida, oh Deus, é tempo de você se esforçar, de você se levantar e de você não aceitar essa sentença sobre a sua vida e sobre a sua história. Você que crê nisso, diga um amém. Deus está te chamando para um novo caminhar. Deus está chamando você para uma nova história, para viver algo novo, para desfrutar da glória do Senhor. Sabe qual é o maior testemunho que nós podemos dar, irmãos? É o testemunho com a nossa própria vida. Aquele homem ganhou uma cidade sem abrir a boca. O testemunho dele impactava as pessoas. Por isso que você precisa viver uma vida abundante. Para quando as pessoas olharem para você, elas vão dizer: ei, Deus é com esse jovem, Deus é com essa moça, Deus é com esse rapaz. Eu vejo Deus na vida dele, porque o seu testemunho vai impactar esta geração. Em nome de Jesus. Fique de pé comigo, você que pode. Eu quero dizer sobre você, sobre a sua vida, que nós servimos um Deus de milagres. Que nós servimos um Deus que para Ele não há nada impossível. O que você pensa ser impossível, para Deus não é impossível. Talvez você chegou aqui dizendo: ei pastora, tenho áreas da minha vida que eu estou estagnado, parado. Eu preciso de um milagre nessa área. Quais são essas áreas? No culto dessa noite, na oração que nós faremos aqui, eu gostaria que você falasse para o Senhor quais são as áreas que você está estagnado, que você não consegue sair. E você vai convidar o Espírito Santo para habitar nessas áreas, para te tirar deste lugar. Existe uma palavra que o Senhor tem liberado para nós na noite de hoje. Jesus Cristo cura vocês. Feche os seus olhos. Você que pode, põe a mão no seu coração.